Olá, eu me chamo Ana Karina Virmonde, sou médica psiquiatra e especialista em sexualidade humana. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre depressão e disfunções sexuais, causa ou consequência. Se a gente falar um pouquinho de depressão, o que compõe um quadro depressivo? Então, o paciente muitas vezes vai chegar se queixando de tristeza, desânimo, perda de interesse em atividades do dia a dia, até mesmo para atividades extremamente prazerosas, o paciente pode perceber uma perda do interesse. Cansaço, fraqueza, dores pelo corpo, dificuldade de concentração, né, muitas vezes esquecimentos também, alteração do apetite para mais ou para menos, podendo trazer alteração de peso, alteração do sono, como a insônia, a dificuldade para dormir, ou muitas vezes a hipersonia, que é o aumento do sono durante o dia, irritabilidade, né? Muitas vezes pode ficar até agressivo, verbal ou fisicamente, e a ansiedade bastante presente também, né? Seja a ansiedade para as coisas que ainda vão acontecer, então se preocupar demais com as coisas lá na frente, se antecipar, ou não ter paciência para esperar as coisas acontecerem, então aquela pessoa que quer tudo para ontem, ficar remoendo as coisas na cabeça, né? Então isso tudo são sintomas que a gente encontra no episódio depressivo. Além disso, a gente pode observar algumas queixas sexuais também, que seria de se esperar, uma vez que o paciente está tendo tanta diminuição, né, nas atividades do dia a dia, nos desejos das atividades do dia a dia, seria de se esperar que o desejo com relação à vida sexual também tivesse diminuído. Então, o paciente muitas vezes vai trazer uma perda do interesse na atividade sexual, uma diminuição do desejo, do libido. No caso dos homens, às vezes a disfunção erétil, que é a perda da ereção, né? A dificuldade tanto para o homem quanto para a mulher para atingir o orgasmo, muitas vezes nem consegue atingir, né? Então, a gente tem aí a disfunção sexual como consequência desse episódio depressivo que é a base do quadro que o paciente está tendo. Uma vez que a gente trate esse episódio depressivo, as queixas sexuais também vão desaparecer, né? Porque era sintoma, fazia parte do quadro depressivo. Uma outra situação que a gente tem é o paciente que não tem nenhuma queixa de humor, né, nenhum sintoma depressivo, e começa a apresentar alguma disfunção sexual. Seja aquele paciente que está dando início na vida sexual dele, por exemplo, no caso dos homens, a disfunção erétil, que é a perda da ereção, ejacular antes do momento que gostaria, que seria a ejaculação precoce, a dificuldade para chegar ao orgasmo, então aquele paciente que demora muito para conseguir, que seria a ejaculação retardada, ou a anorgasmia, que é o paciente que não consegue chegar ao orgasmo. Isso vale para as mulheres também. E o desejo sexual hipoativo, que é aquele paciente que se percebe sem vontade, sem desejo de ter relação. No caso das mulheres, nós também temos as dores, né, durante a relação sexual, que também podem acontecer. Muitas vezes, quando o paciente se depara diante de alguma dessas disfunções, isso tem um impacto tão grande no dia a dia, na vida, muitas vezes na relação com a parceria, que esse paciente começa a apresentar sintomas depressivos em consequência dessas disfunções, né? Por que é importante a gente observar isso? Porque no primeiro caso, a gente vai ter que tratar o episódio depressivo, né? Porque uma vez a gente eliminando os sintomas, a tendência é que os sintomas, as disfunções sexuais desapareçam por consequência. Na segunda situação,
a gente vai ter que ter um olhar para essa disfunção sexual, porque afinal de contas é ela que está sendo a base para que os sintomas depressivos se manifestem, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar tratar essa depressão também, mas tem casos que só tratando a disfunção sexual, os sintomas depressivos automaticamente desaparecem. Então, essa brincadeira que eu quis fazer de mostrar a disfunção sexual e depressão, quem que vem antes, né? Se você se identificou com alguma coisa, estamos à disposição, pode nos procurar. Nos próximos vídeos iremos abordar outros temas de psiquiatria e sexualidade. Um abraço!